Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que todos estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos começar a falar de um novo assunto, que na verdade vai ser o último assunto do quarto bimestre, que são os circuitos trifásicos, tá certo? Nós vamos estudar eles. Vocês vão ver que não tem tanta diferença assim em relação ao que nós já estudamos, né? Mas tem alguns detalhes que é necessário que a gente preste atenção, né? Gente, os circuitos trifásicos são aqueles mais utilizados no sistema elétrico no mundo inteiro, né? Até agora nós estudamos circuitos monofásicos, né? Ou seja, nós levamos apenas dois fios para alimentar as cargas, assim como tem na maioria das residências, nós temos apenas dois fios alimentando a residência e esse fio que é levado, um deles é a referência, que a gente chama de neutro, e o outro é uma fase. Portanto, o nosso sistema que a gente usa normalmente é um sistema monofásico. E agora nós vamos estudar o sistema trifásico, né? Então, no sistema trifásico, quem recebe nesse tipo de modalidade de energia recebe 4 fios em casa, que seria o neutro, que é a referência, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, né? Assim, posso dizer com vocês com segurança que a maioria praticamente quase 100% dos geradores que existem no mundo gerando energia de forma comercial são trifásicos. Assim como os motores também que tem nas indústrias, quase 100% dos motores nas indústrias que recebem energia trifásica, esses motores também são trifásicos, né? Então, a energia trifásica, repetindo, é a mais utilizada no mundo inteiro pela versatilidade, ela é versátil. Através do mesmo gerador, a gente consegue obter vários valores de tensão diferentes, igual eu vou mostrar para vocês na sequência. Além do que, se a gente comparar o preço de um gerador trifásico de uma potência X, ele é mais barato do que um gerador monofásico da mesma potência, né? Curioso, mas é verdade. Além do que, os motores trifásicos, os sistemas trifásicos dão muito menos manutenção do que os sistemas monofásicos, né? Então existe uma série de vantagens de se utilizar sistemas trifásicos para gerar energia de forma comercial, beleza? Então nós vamos ver aqui agora o que é esse sistema trifásico, quais os benefícios que ele traz para a gente, como que a gente opera ele matematicamente, né? Como é que a gente trabalha com isso matematicamente, como é que a gente faz os cálculos. Então nós vamos aprender tudo sobre o sistema trifásico nesses próximos vídeos, começando com esse agora, que é mais introdutório para justamente mostrar para vocês o que é o sistema trifásico. Aí na sequência das aulas, nós vamos desenvolvendo até chegar nos circuitos mais complexos possíveis, que vocês irão com toda certeza ter condições de resolver no final desse ano letivo, tá bom? Então, bora lá. Pessoal, então aqui a gente tem um sistema monofásico. Vocês devem se lembrar bem, né? Esse sistema monofásico aqui é aquele que nós já estudamos lá no início do terceiro bimestre, quando nós começamos a estudar corrente alternada. Então, vocês vejam só, nós temos um ímã para gerar um campo magnético. Aqui dentro nós temos uma bobina, e essa bobina, na hora que a gente rotaciona ela aqui, ela produz uma tensão alternada, produz uma tensão com esse formato de onda, que é o formato de onda alternada. Então, esse sisteminha que nós estudamos aqui é chamado sistema monofásico, ok? Porque gera um fasor apenas. Quando a gente liga esse sistema aqui, ele gera apenas uma corrente, um fasor monofásico, tá? Bom, e se ao invés da gente ter aqui dentro desse campo magnético uma espira apenas, uma bobina dessa formada por uma espira, se eu tiver 3 espiras aqui dentro, como é que fica isso? O que vai acontecer é que eu vou gerar 3 senoides independentes, né? Imagina que aqui dentro desse campo magnético eu tenho 3 espiras colocadas aqui, diferentes, né? 3 bobinas diferentes. Então eu vou gerar 3 senoides diferentes. Veja só, é claro que se eu quiser fazer uma disposição física dentro desse campo magnético aqui,
colocando 3 espiras, para elas ficarem distribuídas no espaço de forma uniforme, uma vez que uma circunferência tem 360 graus, significa que cada bobina tem que ter entre si um ângulo de 120 graus, beleza? É o que essa figura aqui está mostrando. Então veja, essa figura aqui é muito parecida com essa, veja. Aqui eu tenho um ímã, né, aqui dentro, gerando um campo magnético, e aqui eu tenho as minhas bobinas. Veja, eu tenho uma bobina aqui amarela, né, ela é dividida em 2 partes, nesse caso aqui, um pedaço aqui, outro pedaço lá de cá, uma bobina azul e uma bobina vermelha. Diferentemente desse caso aqui, né, aqui você veja só que nós temos um ímã fixo e a bobina que roda, certo? Aqui nós temos uma bobina, a bobina é fixa e o ímã que roda. Como eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, para nós não importa quem roda ou não, importa que haja movimento relativo, ou seja, a bobina ela tem que se movimentar em relação ao campo magnético. Agora, se a bobina fica parada e o campo modifica, ou se o campo fica parado, a bobina modifica, isso não importa. Importa que está tendo movimento relativo, né? Então veja esse caso aqui, ó. Nós temos um campo magnético produzido por um ímã e temos aqui 3 bobinas, tá certo? Então na hora que a gente roda esse ímã aqui, nós vamos ter geração de 3 tensões ao mesmo tempo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, cada uma dessas tensões que são geradas em cada uma dessas 3 bobinas é jogada aqui para fora e aqui simbolicamente está mostrando a alimentação de uma lâmpada. Em resumo, gente, um gerador trifásico é como fosse um gerador monofásico com 3 espiras, com 3 bobinas diferentes. É a mesma coisa, não muda nada. Estruturalmente é a mesma coisa. Se eu quisesse pegar esse gerador aqui e transformar num gerador monofásico, bastaria desligar 2 bobinas, pronto, eu estaria com o meu gerador monofásico, igual nós estudamos aqui no início do 3º bimestre. Beleza? Então não tem muita novidade. Então o que nós vamos estudar com o circuito trifásico? Nós vamos fazer contas matemáticas, nós vamos entender o circuito 3 vezes, ou seja, ao invés de a gente estar fazendo o cálculo de um circuito monofásico apenas, nós vamos estar como se fosse repetindo o cálculo 3 vezes, uma vez para cada bobina, uma vez que as bobinas cada bobina por si só está produzindo uma tensão dela, é como se nós fôssemos calcular o comportamento de cada uma das 3 bobinas, mas fazendo esses cálculos, essas contas, tudo ao mesmo tempo. Então, um circuito trifásico, gente, nada mais é do que 3 circuitos monofásicos no mesmo gerador. Ponto. Não tem mistério. Não tem nada muito diferente. O que há de diferente aqui é que nós vamos poder obter tensões entre uma bobina e outra. E isso vai dar uma versatilidade de tensões para a gente, igual nós vamos estudar, tá certo? Mas assim, não tem muita diferença. Tem alguns cálculos matemáticos e tal, mas assim, é um nível de detalhamento. Por quê? Porque quem sabe fazer o cálculo de circuito monofásico, igual vocês aprenderam, não tem segredo para fazer o trifásico, não. Como eu disse, vou repetir de novo, é como se fosse calcular 3 circuitos monofásicos simultaneamente. Só isso. Com algumas diferencinhas básicas que eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Então veja aqui. Então esse é o nosso gerador, tá? Esse mesmo gerador aqui, eu estou mostrando ele esquematicamente aqui, né? Veja aqui. Aqui eu tenho um ímã, esse ímã vai rodar, né? Vai girar em um determinado sentido. Aqui eu estou mostrando esse sentido de giro, no sentido anti-horário, tá? Então essa bobina aqui é como se ela estivesse rodando assim, ó. Tranquilo? Muito bem. E aqui eu tenho a bobina dividida em 2 partes. Né? Tem uma bobina que eu chamei de A', né? Que seria essa bobina 1 vermelha aqui. Aqui seria, por exemplo, a minha entrada A, né? O fio de entrada da bobina. Enrola aqui, vai na segunda parte da bobina e sai aqui. Então eu teria entrando na bobina A, aí o enrolamento pega toda essa parte externa aqui, que isso aqui a gente chama de estator, é a parte estática do gerador, a parte que não move do gerador, por isso chama estator,
Já essa parte aqui que move, nós chamamos de rotor, porque roda, né? Então eu tenho aqui, ó, a entrada da minha bobina A, que seria esse ponto aqui no meu gerador, certo? Aqui seria meu ponto A. Aí a saída dessa bobina, bobinando aqui através do estator, a saída dessa bobina eu estou chamando de A'. Então no nosso esquemático aqui seria o nosso ponto A e aqui seria o nosso ponto A'. Beleza? E veja aqui, ó, eu tenho nesse circuito nosso aqui, eu tenho, vamos desenhar o eixo da bobina A aqui, ó. Aqui é o eixo da bobina A, beleza? A bobina B, ela está aqui, o eixo dela, ó, tá vendo? Ó, tranquilo? E a bobina C está aqui, o eixo dela. Tranquilo, gente? É só para mostrar para vocês o eixo da bobina, né? Então veja aqui, ó. O eixo da bobina A é esse aqui, né? Eu estou mostrando só um pedaço daqui para cima, claro, o eixo é todo isso aqui. E veja que a bobina B, ela está posicionada 120 graus à frente, né? Aqui, ó, daqui até aqui, fisicamente tem 120 graus. Da mesma forma, entre o eixo da bobina B e o eixo da bobina C, nós também vamos ter 120 graus mecânicos. As bobinas estão mecanicamente separadas de 120 graus, igual está sendo mostrado aqui, ó. Aqui é o eixo da bobina A, né? Aqui é o eixo da bobina B. Olha que fisicamente, né, há um ângulo de 120 graus. A posição física da bobina para tornar o gerador homogêneo, né, equilibrado, elas têm que ser posicionadas a 120 graus uma da outra. Tranquilo? Então, o que acontece aqui? Toda vez que nós vamos fazer a seguinte convenção aqui, ó. Toda vez que o polo sul, que é esse polo sul aqui, ó, ele passar na frente da bobina, você veja que na hora que ele passa na frente da bobina, ele está jogando a maior quantidade de linhas de campo magnético em cima da bobina, né? Então a gente diz que na hora exata que o polo sul passar aqui em cima, o polo sul ou o polo norte, não importa, estou pegando o polo sul como referência aqui, mas na hora que o polo passar em cima aqui da bobina, vai gerar um pico de tensão, ou seja, a tensão que vai ser induzida na bobina vai ser a maior possível, não é? Então veja esse caso aqui, ó. Vamos entender o que vai estar acontecendo. Como isso aqui está girando, né? Como esse ímã está girando aqui com essa rotação que está sendo mostrada aqui, toda vez que o polo sul passar na frente do início da bobina, por exemplo, no caso aqui, no polo sul passar na frente da letra A aqui, que é o início da bobina, vai gerar um pico de tensão na bobina. Se o polo sul passar na frente do início da bobina B, gera um pico na bobina B, e assim por diante. Então, olha o que vai acontecer. Na hora que o nosso polo sul aqui passar na frente do início da bobina A, ele vai gerar um pico. Então está aqui, ó. Essa aqui é a senoide que representa a geração de tensão na bobina A', tá certo? Então essa aqui, ó, deixa eu fazer uma cor diferente aqui, para ficar fácil da gente entender. Olha aqui, ó. Opa, escapuliu aqui. Fazer de novo. Só para facilitar o entendimento aqui, gente. Aqui, ó. Então, essa coisa de vermelho aqui, esse senoide de vermelho aqui, representa para mim um gerador monofásico, como se fosse um gerador monofásico que tem a bobina A', né? O polo sul passou na frente da bobina A, gerou o pico. Aí, como o ímã está girando, daqui a pouco, olha só, o polo sul passou na frente da bobina A, gerou o pico. 120 graus depois, o polo sul passa na frente da bobina B e vai gerar um pico na bobina B 120 graus depois. Então, a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui é 120 graus. Beleza? Então, a bobina
a bobina B, nossa aqui, que é a bobina amarela, eu vou reforçar ela aqui, ó. Ok, gente? Ó, o que aconteceu? Veja que 120 graus, 120 graus após ter produzido um pico na bobina A, o polo sul passou na frente da bobina B e gerou um pico na bobina B. Então, essa senoide amarela aqui representa como fosse um gerador monofásico apenas da bobina B. E da mesma forma, né, a nossa bobina azul aqui, a nossa bobina azul, na hora que o eixo aqui continua girando, na hora que ele passar na frente da bobina C, vai gerar um pico de tensão na bobina C, né? 120 graus depois. Então, eu posso desenhar aqui a nossa bobina C, ela está aqui, ó. Beleza? Então, veja aqui, ó. A minha tensão na bobina A é a que eu tomei como referência. Ela começou, na hora que eu liguei o gerador, ela começou no zero aqui e foi lá e fez a sua senoide. 120 graus depois, começa a geração na bobina B. 120 graus depois, começa a geração na bobina C. Beleza? Então, esse aqui seria o diagrama temporal desse nosso gerador de 3 fases. Beleza? E é claro, a gente, para efeito de desenho aqui, a gente costuma completar o resto, né? Porque na hora que a gente liga um gerador, todas as 3 bobinas começam a gerar a tensão de algum ponto, né? Então é uma coisa dinâmica. E isso que eu fiz aqui, começando de cada caso, só para entender que cada bobina começa a gerar, né, num determinado instante de tempo, uma sempre 120 graus depois da outra. E para completar o nosso diagrama aqui, a gente continua senoide, porque o sistema ele é dinâmico, ele acontece o tempo todo, né? Eu acho que está claro isso aí, né? Então, esse seria o diagrama temporal que representa o nosso gerador trifásico. O que nós temos de novidade aqui? Nenhuma. Ou seja, 3 senoides colocados no mesmo gráfico. Isso é o nosso sistema trifásico, certo? Então, veja, nosso diagrama fasorial aqui, ó. Se fosse um sistema monofásico, a nossa tensão, por exemplo, se nós só tivéssemos no nosso gerador a bobina A linha, nós teríamos apenas a tensão gerada aqui, certo? Mas como nós temos 3 tensões, nós temos a tensão da bobina B e a tensão da bobina C. Então veja nesse gráfico aqui, ó. Se nós estamos tomando a bobina A como referência, nós colocamos ela aqui no eixo X, posição 0, beleza? Então veja, se eu fizer, como o nosso gerador está rodando para cá, se eu fizer um ponto de referência aqui, por exemplo, se eu colocar um ponto de referência aqui, o que vai acontecer? Na hora que o nosso gerador estiver rodando, quem passa primeiro por esse ponto aqui? Aliás, deixa eu fazer aqui assim, ó. Isso aqui é tudo bem, é a mesma coisa, mas só para facilitar, eu vou colocar aqui, ó, ponto de referência aqui. Na hora que nós estiver rodando isso aqui, quem é que vai passar nesse ponto aqui primeiro? O fasor A, né? Fasor VA. Então, passa o fasor VA, 120 graus, imagina, isso aqui está rodando, né? 120 graus depois, passa o vetor VB. 120 graus depois, passa o vetor VC. Tá vendo? Então, nesse sistema de composição aqui com o VA na referência, vai acontecer isso. Passa aqui A, passa B, passa C, igual aconteceu aqui, ó. Primeiro A, depois B, depois C. Esse é o diagrama fasorial que representa o nosso diagrama temporal aqui, né? Por isso que eu disse lá atrás para vocês, gente, que o diagrama fasorial ele simplifica muito o nosso estudo, é muito melhor do que desenhar diagrama temporal. Você imagina se eu fosse fazer um diagrama temporal de tensões e correntes. Aqui, por exemplo, tem 3 senoides de tensão. 3 senoides de tensão vai dar origem a 3 senoides de corrente. Então, eu teria que desenhar 3 senoides de corrente aqui. Fica uma loucura isso aqui para entender, né? Já no diagrama fasorial, não, a coisa fica mais limpa, mais fácil de entender. Beleza? Bom, então, se eu for escrever a equação da senoide de cada uma dessas tensões, como é que fica?
nós já sabemos, né? Nós já vimos isso aí várias vezes, que toda senoide, para qualquer senoide, ela é sempre assim, né? Ela tem um valor instantâneo V é igual ao valor máximo seno de ômega t mais alfa, ou teta, o ano que foi, né? Que é isso aqui, ó? O valor instantâneo da grandeza, né? O valor instantâneo da grandeza é o valor que tem em qualquer ponto que eu quiser, é igual ao V máximo. O que é V máximo? É o valor de pico da onda vezes o seno de ômega t, né? Ômega é a velocidade angular, o t é o tempo aqui, né? Mais alfa. O que é alfa? Alfa é o momento que eu liguei o circuito. Na hora que eu liguei o circuito, se eu peguei a senoide começando zero, o alfa é zero. Se peguei a senoide começando com 30 graus, alfa é 30. Esse alfa é aquele ângulo que a gente coloca na tensão da fonte, né? A tensão da fonte é 100 volts com ângulo de 20 graus. Esse 20 graus é exatamente esse alfa. Esse 20 graus aqui do exemplo é como se na hora que eu liguei o circuito eu peguei a senoide com 20 graus já adiantada a 20 graus. Beleza? Então, para eu escrever a tensão individualmente do comportamento da equação a equação da senoide individual para cada uma das três bobinas, eu devo escrever isso aqui, ó. Veja só. O que significa sequência ABC e sequência CBA? Isso é um negócio muito interessante, gente. É o seguinte, se você observar esse nosso desenho aqui, ó, quem passa primeiro aqui? Quem vai passar primeiro vai ser a bobina A. Logo em seguida a bobina B e logo em seguida a bobina C. Por isso que a gente chama isso aqui de sequência ABC. Sequência ABC também é chamada sequência positiva, tá certo? E essa sequência ABC positiva é essa sequência aqui no sentido anti-horário, tá bom? Pessoal, então essa sequência aqui, se a gente observar a posição dessa referência, quem passa primeiro? Passa o A, depois passa o B, depois passa o vetor C, né? Essa sequência anti-horária representada aqui, nós chamamos isso normalmente aí na literatura, né, de sequência positiva, tá certo? Se você inverter esse sentido de giro aqui, ó, se você rodar no sentido horário, o que vai acontecer? Observe aqui, ó. Vamos supor que você está rodando aqui no sentido horário. A sua velocidade angular aqui muda para o sentido horário. Mudando para o sentido horário, quem passa primeiro nessa referência aqui? Ó? Passa, vamos lá, ó, vai passar o C, depois o B, depois o A. Tá certo? Essa sequência aqui ela é chamada de sequência negativa, beleza? Deu para entender? Então, nós temos a sequência ABC, que é a sequência positiva, e a sequência CBA, sequência negativa. E o interessante é o seguinte, se você pegar um vetor desse e trocar de posição, qualquer um, por exemplo, você pode pegar o vetor C e colocar na referência o A no lugar do C, olha o que acontece. Olha lá, vamos pegar o nosso ABC, por exemplo. A, B, C, a nossa sequência positiva. Se você trocar qualquer duas letrinhas dessas de lugar aqui, por exemplo, vamos trocar o B com C. Se você trocar o B com C, nós vamos ter isso aqui, ó. A, C, B. Né? Como o sistema ele é contínuo, vamos escrever de novo. A, C, B. E assim sucessivamente. Olha o que aconteceu aqui, ó. Na hora que eu escrevi o ACB. Olha aqui, ó. É a mesma coisa de CBA. Tá vendo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tiver um sistema trifásico, qualquer dois vetores que você trocar de posição, você vai estar alterando a sequência de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Na prática, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que é muito fácil, por exemplo, você alterar a rotação de um motor trifásico. Para você inverter a rotação de um motor trifásico,
basta trocar a posição de duas fases, qualquer uma. A com a B, B com a C, C com A, não importa. Trocou qualquer vetor desse de posição, você inverteu o sentido de giro, tá certo? Eu acho que vocês já fizeram até alguma prática já com motor trifásico, vendo que para trocar o sentido de giro dele, basta inverter duas fases quaisquer. Aqui é a explicação física desse fenômeno, né? Simples demais, né? Então, na hora que a gente troca dois vetores quaisquer, nós vamos estar invertendo o sentido de giro, nós vamos estar mudando de sequência ABC para CBA ou de CBA para ABC. Beleza? Tranquilo? Então, veja aqui. Se nós tivermos uma sequência ABC, conforme essa mostrada aqui em sequência ABC, sentido anti-horário. Então, como é que fica? Olha, o A, como está na referência, o alfa dele é 0. Né? Então, fica V máximo seno de ômega t. Aqui, ó, V máximo seno de ômega t volts. E a nossa tensão B? Veja que a nossa tensão B ela está atrás da tensão A 120 graus. Né? Então, eu posso falar que a nossa tensão B ela é V máximo seno de ômega t menos 120, porque ela está menos 120 em relação a A. E o C vai estar mais 120. Então, a nossa tensão C vai ser V máximo seno de ômega t mais 120. Mais 120 é a mesma coisa de menos 240, não é? Olha aqui, ó, só para vocês entenderem aqui. Ó. Imagina que eu tenho aqui, vou fazer um plano cartesiano aqui nessa figura, só para vocês entenderem essa última colocação, que é muito comum você falar menos 120 ou mais 240, é muito comum. Então, veja aqui, ó, o vetor C é esse aqui, né? Vetor C, ó. Então, ele está a 120 graus aqui, né? 120 graus, ó. Beleza? 120 graus. Então, veja só, tanto faz eu falar que eu estou a 120 graus, esse cara aqui, ó, o vetor A, por exemplo, né? O vetor C, na verdade, aqui, ele está 120 graus atrás do A, tá vendo? Ou eu posso falar que o vetor C está a 120, 240 na frente, tá vendo? Daqui até aqui tem 240, daqui até aqui tem menos 120. Daqui até aqui andando no sentido anti-horário, né, que é o sentido positivo, 240. Andando no sentido horário, que é o sentido negativo, menos 120. Então, tanto faz falar menos 240 ou mais 120, que nós vamos estar na mesma posição. Então, se eu quiser escrever as minhas tensões trifásicas, elas ficariam dessa forma aqui. A tensão da bobina A, V máximo seno de ômega t, mais 0, ômega t apenas. Da bobina B, V máximo seno de ômega t menos 120. E a da bobina C, V máximo seno de ômega t mais 120 ou menos 240. Se eu inverter a rotação aqui, né, se eu fizer a rotação no sentido horário, inverte, né? Quem passa primeiro? Vai passar primeiro, vai ser a tensão C, né? Então vai ficar assim, a A continua na referência, ângulo 0 grau, logo em seguida vai passar a C, né? Então a C vai ser mais 240 graus, e logo em seguida passa a B, né? Com esse ponto na referência, passa C, passa B, passa A. Então, o C em relação ao A vai estar atrasado de 120 ou adiantado de 240, e o B em relação ao A vai estar adiantado de 120 mais 120 ou atrasado de 240. Beleza? Ok. Entendido isso, pessoal, vamos ver aqui duas situações. Veja aqui, né, nesse caso aqui, que nós temos 3 bobinas, embora elas estejam divididas aqui por uma questão de otimização do gerador, né? Ela está dividida em 2 pedaços, para otimizar, para aumentar o rendimento do gerador e tudo mais. A bobina é uma só, a amarela, a vermelha e a azul, as 3 bobinas, é uma única bobina dividida em 2 partes. Então, na real, no gerador trifásico, nós temos 3 bobinas. A bobina que começa com A termina com A', B, B', C, C', beleza? Bom, num circuito trifásico, nós temos apenas 2 maneiras de ligar essas bobinas, certo? Só 2.
Quando nós estávamos estudando circuito monofásico, a gente podia ligar em série, paralelo, misto, né? Aqui no circuito trifásico, não. Temos apenas duas maneiras. Uma das maneiras é essa aqui. Eu posso vir aqui, pegar essas bobinas, conectar elas aqui, ó, num ponto comum. Pronto, ó. Peguei as minhas três bobinas, conectei num ponto comum e esse ponto aqui é o ponto que sai para minha rede. Lembrando, né, que essas três bobinas aqui, elas estão dentro do gerador. Aqui tem um gerador, né? Tem um gerador aqui, né? Então deixa eu até desenhar um gerador aqui para facilitar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar um gerador. Deu certo aí, ó. Beleza? Então isso aqui é como se estivesse dentro de um gerador, né? E esses três amarelinhos aqui, esses três fios amarelos, são os fios que saem do gerador, ok? Saiu do nosso gerador aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Aí esses fios que saem do gerador aqui, nós chamamos ele, como aqui é o ponto A, ponto B e ponto C, nós vamos chamar eles também, não poderia ser diferente, de A, B e C. Então imagina, essa parte interna que você não está vendo, imagina o gerador. O gerador é como se fosse um motor, o jeitão assim, né? Você não está vendo lá dentro, sabe nada que tem lá dentro. O que sai para fora para você são esses três terminais aqui, né? E com um detalhe interessante, quando eu faço esse tipo de conexão aqui, essas três tensões produzidas, as três tensões induzidas na bobina A, na bobina C, aqui nesse ponto comum, essas tensões somam. Elas somam vetorialmente. E a soma desses três vetores aqui, sabe quando dá? Zero. Se a gente pegar aquela tensão lá, V máximo seno de ômega t, mais V máximo seno de ômega t mais 120, mais V máximo seno de ômega t menos 120, o resultado disso é zero. Então, nós podemos dizer que nesse ponto aqui tem uma tensão 0 volt. Se tem uma tensão 0 volt aí, a gente costuma aproveitar essa tensão também. Essa tensão aqui, a gente costuma levar ela para fora aqui do nosso gerador, ok? Nós costumamos aproveitar isso, e sabe como chama essa tensão que foi produzida aqui? Ela chama tensão neutra. Neutro, né? Então é o neutro do meu sistema elétrico, nesse neutro que a gente recebe na nossa casa, é fruto da conexão dessas três bobinas nesse ponto aqui, ó. Beleza? Gerando um quarto fio que é o neutro do nosso sistema elétrico. Ele chama neutro por quê? Porque ele tem uma tensão de 0 volt em relação à referência. A referência que a gente toma no nosso sistema elétrico brasileiro é a Terra. A Terra, a gente considera que ela tem 0 volt, certo? E o neutro também tem 0 volt. Então, esse ponto de conexão aqui a gente chama de ponto neutro do nosso sistema elétrico. Quando a gente faz esse tipo de ligação aqui, pessoal, a gente faz uma ligação que a gente chama de ligação estrela, tá? Também conhecida como ligação Y. Ela chama ligação Y porque tem uma forma de desenhar isso aqui, nós vamos ver aqui, por exemplo, nesse caso aqui, tá vendo? Esse tipo de conexão é a mesma coisa desse lá, as três bobinas, um ponto comum, gerando um neutro, né? Então tem esse formato da letra Y, por isso que essa conexão estrela também chama conexão Y. Bom, isso é uma das formas de conectar as nossas três bobinas, né? E agora a outra forma, qual a outra forma? A outra forma, deixa eu desenhar o gerador de novo aqui. Aqui nós vamos ter as nossas três bobinas, né? Tá aqui as nossas três bobininhas lá. Dentro do gerador, beleza?
E a outra forma que nós temos de conectar essas três bobinas é ligá-las em série. É isso mesmo, ligar em série. Então, por exemplo, se eu pegar essa bobina aqui, ó, e conectar ela nessa aqui, que conectar essa aqui, aqui, e conectar essa, peraí, só um minutinho, para ficar igual, vou conectar essa aqui, nessa aqui, certo? E vou conectar a primeira aqui na última, tá vendo? Tá tudo em série, ok? E aí eu vou retirar esse ponto daqui, trago aqui para fora, retiro esse ponto aqui, trago aqui para fora, retiro esse ponto aqui, trago para fora, tá certo? Então esses três pontos aqui, que eu vou chamar de A, B e C, por causa são o início das nossas bobinas estão aqui, né? É uma segunda forma de conectar essas bobinas. Essa segunda forma de conectar as bobinas é chamada de ligação triângulo. Triângulo, ou também chamado de ligação delta, né? Que tem esse símbolo aqui, delta. Beleza? Então são duas formas apenas que nós temos de conectar as três bobinas de um sistema, de um gerador trifásico. Ou nós podemos conectar elas em estrela, ou triângulo, ou delta, né? Triângulo também é porque nós vamos ver mais para frente aí, a gente tem um outro jeito de desenhar isso aqui que parece com o formato de um triângulo, por isso o nome triângulo ou delta, tá bom? Bom, só temos essas duas formas de conectar um gerador trifásico, ponto final, certo? Vamos estudar um pouco mais detalhadamente, primeiro aqui nesse vídeo de hoje, a ligação estrela, certo? O que é a ligação estrela? Então veja aqui que essa figura aqui é a mesmíssima dessa lá, a bobina A, a bobina C, a bobina B, os terminais que tem linha, né, que é o final das bobinas, conectado num ponto comum, e esse ponto comum levado para fora. Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos da fase A, a fase B, a fase C e o neutro. Se você pegar e observar na rua, naquela parte de baixa tensão na rede da CEMIG, você vai observar que lá sempre tem 4 fios. Tem 4 fios sempre, ok? Que são justamente esse sistema trifásico ligado em estrela. Então, esse sistema que é distribuído energia para nossas casas é um sistema estrela, né? E como é que a gente identifica quem que é A, quem que é B lá no poste da CEMIG? Existe uma convenção para isso, tá certo? É o seguinte, é sempre assim, sempre que você olhar, estiver de frente num circuito trifásico, o ponto de cima é o neutro, o primeiro fio é o neutro, depois vem A, B e C. Isso é padrão no mundo inteiro, viu, gente? Então, qual é a fase A, qual é a fase B? Se ele estiver de frente para o sistema elétrico, se ele estiver na vertical, nós vamos ter neutro, A, B e C. Se eu estiver olhando e ele estiver na vertical, vai ser da esquerda para a direita, neutro, A, B e C. Se ele estiver para o fundo, na sua frente, vai estar o neutro, depois A, B e C. Beleza? Isso é universal, beleza? Universal. Inclusive, para identificar os sistemas trifásicos, além desse posicionamento físico, né? Essa posição, você bate o olho e já sabe quem é A, quem é B, quem é C, existe uma identificação por cores também, tá certo? Essa identificação de cores, ela muda um pouco de país para país, de norma para norma. Aqui no Brasil, por exemplo, a ABNT, ela sempre adota assim, ó, a fase A, ela é sempre atribuída para ela a cor azul. Azul, né? A fase B é atribuída sempre a cor branco, né? B de branco. E a fase C, cinza? Não, vermelho. Saiu um pouco do padrão aqui, né? Vermelho. Então é assim, tá? Toda vez que você olhar um sistema elétrico de baixa tensão e você observar essas três cores aqui, ó, A, B e C,
vai ser, se tiver identificado por cor, o A é o azul, B é a fase, o que tiver pintado de branco é a fase B, e o que tiver pintado de vermelho é a fase C. E o neutro? O neutro é o que está pintado também de azul, mas é um azul claro, azul clarinho, tá certo? É o neutro do nosso sistema elétrico. Tranquilo? São convenções, como eu disse, né? Cada norma no mundo inteiro adota um padrão específico lá e tal, né? Mas aqui no Brasil a BNT adota essas cores aqui. A maioria das empresas que você vai aqui no Brasil visitar, ela adota esse padrão da BNT, a menos que seja uma empresa, por exemplo, de origem em outro país, né? E aí geralmente essas empresas adotam a norma do país de origem, aí as cores são diferentes, né? Mas é só para dizer para você o seguinte: esse sistema de identificar as fases é tão importante que existe essa convenção de cores e existe a convenção de posicionamento físico desses equipamentos, né? Então, na hora que você vai montar um quadro elétrico, um painel, instalar cabeamento, não pode ser de qualquer jeito, você não pode colocar qualquer fase em qualquer lugar. Para você fazer dentro da técnica, você tem que obedecer essa sequência da esquerda para a direita, da frente para o fundo, de cima para baixo e obedecer a questão das cores, tá? Só um detalhe extra aí, né? Mas para você saber que existe isso, né? Voltando ao nosso caso aqui. Então, nós vimos que essa figura aqui é exatamente a mesma figura dessa aqui, né? Então, veja que nós temos aqui várias tensões, né? Que interessante, olha. Nós podemos medir uma tensão entre A e B, podemos medir uma tensão entre o B e o C, podemos medir uma tensão entre o C e o A, podemos medir uma tensão entre A e N, entre B e N, tem C e N. Então, um gerador trifásico ligado em estrela, ele nos dá a possibilidade de termos 6 tensões diferentes. Está vendo? Que eu disse lá no início do vídeo, a versatilidade de um sistema trifásico, ele permite que a gente possa obter 6 tensões diferentes, né? Ok? Então é isso aqui, ó. Nós temos a tensão entre A e B, entre B e C, entre C e A, e todas elas em relação ao neutro. Tranquilo? Beleza? E aí o seguinte, gente, um negócio interessante também aqui é o seguinte, essas tensões aqui que existem entre uma fase e outra fase, nós chamamos de tensão de linha. Então, uma tensão fase, esse símbolo φ aqui, ele é muito conhecido como fase, tá? Ou, então, fase. Tensão fase é uma tensão de linha. Uma tensão entre fase e neutro, tensão de fase e neutro, nós chamamos simplesmente de tensão de fase. Ok? Então, quando eu pego, por exemplo, a nossa rede elétrica, se eu pego uma tensão entre a fase A e a fase B, eu estou tomando uma tensão de linha. Ou seja, valores que a gente toma externamente aqui ao gerador são valores de linha. Então, se eu pegar um voltímetro e ligar ele daqui a aqui, eu não estou tendo acesso interno no gerador. Eu não estou medindo nada dentro do gerador. Eu estou medindo uma tensão entre a entrada de uma bobina e a entrada da outra bobina. Então, quando eu meço esses valores externos ao equipamento, do lado de fora do gerador, eu meço valores que a gente chama de valor de linha. Quando eu meço valores internos do gerador, como se eu abrisse o gerador, fosse lá e medisse as tensões lá dentro, esses valores são chamados de valor de fase. Então, por que uma tensão de fase, uma tensão entre fase e neutro é chamada de valor de fase, se eu não estou medindo nada dentro do gerador? Ou seja, se eu pegar um voltímetro e ligar entre o ponto A e N aqui, por exemplo, ó, imagina que eu peguei um voltímetro aqui, ó, e liguei entre a minha fase A e o nosso ponto neutro. Eu estou dizendo para vocês que essa tensão, como nós estamos medindo uma tensão entre uma fase e o neutro, nós estamos medindo uma tensão de fase. E o que é tensão de fase? Tensão de fase é aquela que você mede dentro do equipamento. Uai, mas eu não abri o gerador, não estou medindo nada lá dentro, não. Tá, você quer ver que tá? Olha esse ponto aqui, ó. Então esse ponto é como se estivesse conectado no ponto A. E esse ponto aqui, olha lá, ó, é o meu neutro, é como se eu tivesse conectado aqui.
É como se eu tivesse aberto o gerador e colocado um voltímetro no ponto entre os pontos A e a linha. Tá vendo? Então, por isso que a gente fala que uma medição fase neutro é uma tensão de fase. Tranquilo? Moral da história. Toda tensão que você mede entre uma fase e outra fase chama tensão de linha. Toda tensão que você mede entre uma fase e o neutro chama tensão de fase. Beleza? E as correntes que saem para fora do gerador são chamadas tensão de linha. As tensões que estão dentro do gerador são chamadas de... Aliás, as correntes que saem para fora do gerador são correntes de linha. Correntes dentro do gerador são correntes de fase. É o mesmo conceito. Beleza? Então, eu posso dizer aqui que o nosso gerador ele produz para nós 6 tensões, 3 de fase e 3 de linhas, e 4 correntes. Correntes da fase A, da fase B, da fase C e a corrente do neutro. Beleza? Bom, será que existe alguma relação entre essas tensões? Entre tensão de fase e tensão de linha? Vamos ver aqui, ó. Fazer um gráfico aqui para mostrar para vocês um detalhe aqui bem interessante também. Vou fazer um diagrama fasorial aqui, tá? Então vamos supor aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tenha a minha tensão da fase A aqui, tá certo? Essa tensão da fase A, tensão de fase A, não vou escrever fase neutra, só fase A. Vamos supor que a tensão da fase B esteja aqui. E vamos supor que a tensão da fase C esteja aqui. Beleza? Então isso aqui seria um diagrama fasorial no sistema trifásico 1, né? Então eu tenho aqui a tensão da fase A, né? Vou escrever aqui fase A. A tensão da fase B e a tensão da fase C. Então seria como fosse a tensão entre a fase A e N, VAN, né? Ou VA simplesmente, ou simplesmente valor de tensão de fase, né? A tensão da fase A é uma tensão de fase, né? Essa tensão fase neutra aqui, tensão de fase. Da mesma forma que a tensão da fase B é uma tensão de fase, da fase C também é uma tensão de fase. Beleza? Bom, olha só o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou, na hora que eu ligar, por exemplo, entre a fase B e C, se eu ligar um voltímetro aqui, o que o voltímetro faz? O voltímetro mede diferença de potencial, né? Ele vai medir a diferença de potencial. Ele vai medir soma de vetores. Então, veja que se eu ligar um voltímetro entre a fase A e B, entre B e C, vou pegar B e C aqui. Se eu pegar a soma vetorial de B com C, o que vai acontecer? Olha só. O que eu quero dizer aqui, gente? Quer dizer o seguinte, ó. Se eu pegar a tensão entre B e C, né? Se eu ligar um voltímetro entre o B e o C, é como se eu estivesse pegando a tensão B menos a tensão C. Beleza? Diferença de potencial. Então, quando eu falo VBC, eu quero saber qual é a tensão de B em relação a C. Quando que é a tensão de B menos a tensão de C. Tranquilo? Bom, então vamos ver aqui no nosso gráfico isso. No nosso gráfico aqui, nós temos aqui a tensão C, né? E se eu inverter, se eu rebater esse vetor, eu vou ter esse vetor aqui, ó. Eu tenho esse vetor aqui. Quem é esse vetor? Menos VC. Ok? Que é a mesma coisa de menos a tensão de fase. Tranquilo?
Então, eu tenho o vetor VC para cá, ele rebatido é menos VC. Então, se eu fizer a soma do vetor, o que eu estou fazendo? O que é o meu VBC? É o VB, esse vetor aqui, somado com menos VC. O menos VC está aqui. Então, na hora que eu somo esses dois vetores aqui, pessoal, olha só o que vai acontecer. Na hora que eu somo os dois vetores, a resultante é esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui que deu, esse cara aqui, ó, que eu vou fazer de azul aqui. Esse vetor aqui, quem é? Esse vetor aqui é exatamente o VBC. O que é o VBC? É o vetor B somado com... Deixa eu até escrever isso aqui, ó. É o vetor B somado com o oposto do vetor C. Beleza? Então, eu fiz a soma vetorial do B com o oposto de C, deu VBC. Beleza? Então, eu posso falar que essa tensão VC, VB, VA é a tensão de fase, ou seja, a tensão entre fase e neutro, e a tensão VBC, como a tensão entre uma fase é uma tensão de linha. Então, eu posso dizer que a nossa tensão VBC aqui é uma tensão de linha. Tranquilo? Aí veja só que interessante aqui agora. Esse ângulo aqui, ó, se a gente observar esse ângulo aqui, esse ângulo ele vale 30 graus. Esse ângulo aqui também vale 30 graus, não é? Por que que é? Ó, daqui até aqui, ó, do vetor VB até o vetor VA é 120. Daqui até aqui um ângulo reto 90. Então, se eu pegar 120 e tirar 90, aqui sobra 30. Então, esse ângulo é 30, da mesmo raciocínio, esse aqui também é 30. Se eu fizer a projeção desse vetor VB aqui, ó, aqui no eixo X, eu vou ter esse vetor aqui, daqui até aqui. Da mesma forma, eu posso projetar o vetor de cima. Aqui não ficou simétrico, não, porque o desenho ficou ruim, mas lá na apostila tem esse desenho aqui bonitinho. Se a gente pegar esse vetor de cima aqui, ó, e projetar ele aqui embaixo também no eixo X, nós vamos ter esse vetor aqui. Tá vendo? Então, eu tenho duas projeções. Eu tenho uma projeção do VB no eixo X e tenho uma projeção do menos VC no eixo X. Então, se eu somar aqui essa projeção com essa outra projeção, eu tenho o meu VBC, concorda? Então, eu posso dizer o seguinte aqui, ó. Eu posso dizer que o que é a projeção aqui desse vetor aqui, ó. Lá na apostila está mais detalhadinho lá, viu, gente? Depois vocês olham. O que é a projeção desse vetor aqui? Esse vetor aqui, a projeção dele é do VB. VB é igual. É a projeção, né? Vou só colocar aqui, ó, VBX. O que é a projeção? O que é VBX? É a projeção do vetor VB no eixo X. Vai ser o VB vezes o cosseno de 30 graus. Beleza? Da mesma forma, eu posso projetar esse vetor aqui embaixo. Né? O que é o vetor VC projetado aqui embaixo? O VCX. Ele vai ser o vetor VC vezes o cosseno de 30 graus. Beleza? Bom, VBX, se eu somar o vetor VBX mais o vetor VCX, vai dar a tensão produzida aqui, que é o VBC. Né? Então, se eu pegar VB, projeção do vetor X, com projeção do vetor C no eixo X, isso vai dar o nosso VBC. Beleza? Bom, então, o que é VB? VB, tanto VB como VC é VF, é tensão de fase. Então, eu posso escrever aqui assim, ó, VBX, que é VF vezes o cosseno de 30, mais o VCX. O que é o VCX? VF vezes o cosseno de 30.
mais VF vezes o cosseno de 30. Isso é igual, né? Então, estou fazendo essa conta aqui, né? VBX está aqui, que é VB, como VB e VC é VF, fica VF cosseno de 30, mais VF cosseno de 30, é igual a VBC. O que é VBC? VL. 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 Tá certo? Então, aqui o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter assim, ó, VL é igual a 2 vezes VF cosseno de 30 graus. Quanto vale o cosseno de 30 graus? Todo mundo sabe aí que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a minha tensão de linha ela vai ser igual a 2 vezes VF vezes o cosseno de 30. O que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Moral da história. VF é igual a raiz... VF é igual a raiz de 3. Aqui, ó, são detalhezinhos. Aqui não é VR, aqui é VL, né? VL é igual... Nosso VL aqui é igual a raiz de 3 vezes VF. Olha que interessante. O que quer dizer isso aqui, gente? Para que eu fiz esse desenvolvimento para vocês aqui? Para mostrar para vocês o seguinte, que se eu medir a tensão entre duas fases, ou seja, uma tensão de linha, é a mesma coisa de eu pegar a tensão de fase, ou seja, entre uma linha, entre uma fase e o neutro, e multiplicar por raiz de 3. Beleza? É isso. Então, esse raiz de 3 ele é muito famoso na eletricidade, você já deve ter ouvido falar dele aí, né? Por exemplo, no nosso sistema elétrico da CEMIG, a gente recebe em casa 127 volts. A gente costuma falar 110, né? Mas da agora para frente você sabe que é 127. Por quê? Porque, na verdade, a rede da CEMIG, a tensão entre uma fase e outra fase da CEMIG é 220 volts. Tanto é que quem recebe, por exemplo, trifásico, bifásico, tem 220 volts em casa, né? Por quê? Porque a tensão entre uma fase e outra fase na CEMIG é 220. Então, como nós geralmente recebemos monofásico, nós recebemos uma fase e o neutro. Qual que é a tensão entre uma fase e o neutro? VF. É o VL dividido por raiz de 3. Então, se você pegar 220 dividir por raiz de 3, você vai ter o famoso 127 volts, né? A gente geralmente fala 110 por uma questão de facilidade, porque geralmente na tomada mesmo, for lá medir na tomada, não vai dar 127, porque tem as quedas de tensão, desde o poste até chegar na tomada de sua casa, vai tendo perdas no cabeamento, tudo mais, e vai chegar na sua casa a 110, 115, às vezes também chega a 127. Quando, por exemplo, você mora perto sua casa é próxima de um transformador, então tem pouca perda até na sua casa, tal. Mas enfim, resumo, toda a tensão entre uma fase e o neutro, ela é igual à tensão entre uma fase e outra fase dividido por raiz de 3. Beleza? Essa é, então, a primeira lição importante que nós tiramos aqui num circuito ligado em estrela. E, para finalizar aqui, observe um detalhe seguinte, no nosso circuito aqui, na hora que nós ligarmos esse circuito, ele vai gerar uma corrente aqui, essa corrente que eu chamo de corrente da fase A, aqui é uma corrente da fase B, aqui é uma corrente da fase C, aqui é a corrente do neutro, beleza? Essas correntes aqui, ó, são as correntes que saem para fora do gerador. Então essas correntes são chamadas de corrente de linha. Mas também veja que essas correntes são as mesmas que passam na bobina, que passam lá dentro do gerador. Então essas mesmas correntes aqui, elas são correntes que passam dentro do gerador, portanto são correntes de fase. É correto dizer então que para um circuito trifásico, o resumo de tudo é isso que eu falei para vocês aqui hoje, que a corrente de linha é igual à corrente de fase para o nosso sistema estrela que nós estamos estudando aqui. E que a tensão de linha
ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Beleza? Toda essa história que eu contei para nós chegarmos nessa conclusão aqui, nessa aula de hoje. Beleza? Circuito trifásico ligado em estrela. A corrente de linha, a corrente que sai para fora do gerador, é igual à corrente que circula dentro do gerador. Tensão de linha, tensão que começa do lado de fora do gerador, é raiz de 3 vezes maior do que a tensão que eu meço em cima da bobina. Beleza, gente? É isso aí, então, o conceito de gerador trifásico ligado em estrela. Tranquilo? Então, estudem, dêem uma revisada nesse vídeo, leia a apostila, que lá tem mais detalhes, está mais detalhada essa explicação aqui, os cálculos estão mais bonitinhos lá, né? Mas se tiver dúvida, nós vamos conversando aí durante a semana. Tranquilo? Na sequência, eu vou fazer outros vídeos sobre circuito, sobre ligação triângulo, aí nós vamos evoluindo com calma. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço. Valeu!